Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta para mais uma reflexão aqui no nosso canal. E eu queria pensar com você nessa manhã num texto muito conhecido, lá em 1 Samuel 15, nos versos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Estes versos narram parte de um evento que destronou o rei Saul, onde o Senhor Deus rejeita o rei Saul. O motivo é muito simples: sua desobediência à voz do Senhor. Em nossos dias não é diferente. Há muitas pessoas, a igreja do Senhor, em extrema desobediência. Alguns chamam Deus de pai, alguns de meu paizinho, meu Abba Pai. No entanto, não obedece ao Pai. A igreja dos nossos dias vive um tempo de desobediência plena e total. Na escala de submissão, então, nem se fala. Hoje os crentes não obedecem a seus pais, a seus pastores, a seus patrões, às autoridades civis. E a gente percebe isso claramente dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das empresas, na sociedade, nas páginas sociais. Isso muitas vezes está estampado, onde filhos agridem os pais, algumas partes da igreja se levanta contra seu líder, as postagens de alguns cristãos, entre aspas, são de extrema desobediência a Deus e a sua palavra. Uns até vibrando com a morte, os eventos da polícia, às vezes, quando tira a vida num confronto com bandidos. Parece-me que a igreja assimilou, de certa forma, essa cultura do neoliberalismo, onde tudo vale, onde tudo é válido, onde as pessoas não têm freio, onde as pessoas não têm limites, onde as pessoas fazem o que quer, o que importa é ser feliz. Meus irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, a palavra do Senhor não fala dessa forma. Quando você lê a Bíblia, você vê o Senhor fazendo promessa para os filhos que honrem, respeitem seus pais. A gente lê Deuteronômio 28:12 e o Senhor diz que o fruto da bênção é a obediência a Deus e a sua palavra. A gente lê o livro aos Colossenses e vê Paulo dizendo aos servos que sejam submissos a seus patrões e que façam o melhor como se fosse para Deus. A gente vê Paulo sendo submisso à autoridade quando esculhamba com alguém da política, da liderança, e na mesma hora se arrepende, porque não é legal falar mal das autoridades. A gente vive nos nossos dias uma extrema rebeldia, onde as pessoas não aceitam submissão de Deus primeiro, do Senhor, que o chama de Pai, não é? A oração do Pai Nosso, onde os filhos não obedecem a seus pais, onde os empregados não se submetem a seus patrões, às suas chefias, onde os crentes não se submetem às autoridades civis, nem aos magistrados ou qualquer outra, nem aos políticos, onde os crentes, as ovelhas, não se submetem às autoridades pastorais. A gente vê isso, uma escala de valores sendo quebrada, e isso traz, sabe o quê? Muito prejuízo à vida destas pessoas. Por quê? Porque o Senhor abomina a desobediência, a rebeldia. Eu tenho 54 anos, sou pastor há 14 anos, mas eu temo e tremo diante de Deus
temo e tremo diante do meu pai, com respeito às autoridades, às pessoas mais velhas, porque isso é o normal do ser humano. E detalhe, para ser obediente a pai e mãe, não precisa ser crente. Eu aprendi isso dentro da minha casa. O que acontece é que o povo de Deus está sendo um péssimo exemplo de submissão e obediência. E detalhe, muitos pais, por viverem assim, têm ensinado na prática a seus filhos a serem tão rebeldes e tão desobedientes quanto eles. A minha oração é que nós sejamos Davis nos nossos dias, que diferente de Saul, o Senhor o chama de homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço a todos. Eu espero tê-lo abençoado com essa reflexão como abençoou a minha vida. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.